a gente consiga vomitar toda essa matéria de novo, mas muito rapidamente. Então assim, uma revisão geral só para quem, né, deu uma descansada aí nessas férias e pode dar bem enferrujada num raciocínio ou outro. Depois dessa revisão, claro, vai ter que fazer exercícios para fixar essa brincadeira toda na tua mente, né? Então vamos lá. Primeiro, cinemática. Cinemática par da física, que descreve os movimentos. O nome mais importante da cinemática é Galileu Galilei. Essa cinemática, ela tem o objetivo de descrever os movimentos. Portanto, é importante a gente saber o que é trajetória, conceitos básicos de cinemática, né? Vamos colocar aqui alguns conceitos básicos. Referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a distância do referencial até o objeto. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Posição, movimento, repouso, inclusive trajetória. Trajetória que são todos os pontos, todas as posições por onde o objeto passou no movimento. Todos esses conceitos são conceitos relativos. A posição de um objeto pode ser uma para mim e pode ser outra para outro estudioso que esteja usando outro referencial. Um objeto pode estar em movimento para mim e pode estar em repouso para outro sujeito. A trajetória do objeto pode ser uma linha reta para mim e pode ser uma curva que não seja uma reta para outro observador. Velocidade média. Velocidade média. Velocidade média é uma grandeza vetorial. Para eu calcular a velocidade média de um objeto, eu pego o deslocamento dele, que é um vetor né, em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, e divido pelo tempo. Mas eu confesso a vocês que na grande imensa maioria dos casos, nós não estamos preocupados com velocidade média. É muito raro a gente fazer a cobrança da velocidade vetorial. O mais comum é a gente cobrar do aluno a velocidade escalar média. Quando eu quero calcular a velocidade escalar média, eu não estou preocupado com o vetor de deslocamento, e sim com o deslocamento escalar, que é tu pegar e fazer posição final menos posição inicial. Velocidade escalar média. Essa aí é que a gente usou para desenvolver uma outra equação. O que é a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. O que é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial eu posso zerar, está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais, e aí eu tenho a equação horária da posição. Só que essa equação horária da posição, ela só serve para movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Equação horária da posição. Só serve para velocidade constante. A velocidade tem que ser uma constante para poder usar essa fórmula, senão ela não funciona. Mas os objetos mudam de velocidade, né, meus amigos? Por isso que a gente precisou inventar uma outra ideia, chamada de aceleração, para compreender o movimento dos objetos. A aceleração é a grandeza que mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. A aceleração é uma grandeza vetorial, portanto, a definição de aceleração é isso aí. É a variação vetorial da velocidade dividida pelo tempo. Porém, podemos chamar inclusive de aceleração média. Porém, o mais comum é estarmos preocupados com o módulo, com o valor. Por isso, eu posso chamar de aceleração escalar média quando eu ignoro o caráter vetorial da aceleração e eu faço só ΔV sobre ΔT, sem me preocupar com o fato de a aceleração ser um vetor. A partir dessa ideia de aceleração, já que ΔV é V menos V0, já que ΔT é T menos T0, o tempo inicial é zero, está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais, e aí depois de um algebrismozinho, a gente chega nessa outra equação. Se essa aqui era chamada equação horária da posição,
equação, obrigado, equação horária da velocidade. Só tem um detalhe, essa equação aqui ela vai nos acompanhar desse jeitinho, ela vai ficar no nosso formulário desse jeito. Essa equação ela não vai estar no nosso formulário. Vamos deixar essa equação aqui um pouco mais poderosa. Alguém lembra o que acontece quando eu pego um gráfico velocidade versus tempo e calculo a área embaixo desse gráfico? Que informação que eu estou obtendo? Legal, se eu calcular a tangente desse ângulo alfa, eu concordo contigo, a tangente daquele ângulo alfa que o gráfico faz horizontal é a aceleração. Isso eu concordo. Mas tem uma outra coisa que a gente calcula quando calcula a área. Pensem, para calcular a área de uma figura, eu tenho que multiplicar essa grandeza por essa, né? Quando eu multiplico essa grandeza, a velocidade pelo tempo, o que eu obtenho? Quando eu multiplico velocidade pelo tempo, o que eu obtenho? Distância que ele percorreu, né? Concordam? Se eu pego o tempo e passo multiplicando pela velocidade vezes tempo é a distância que ele percorreu. E, portanto, fundamental essa propriedade de tu lembrar. A área do gráfico V versus T é o quanto o cara andou. Se eu pego e faço esse gráfico genericamente, chamo de V0 e chamo de V, chamo de T0, chamo de T. Calculo a área desse gráfico e faço um certo algebrismo, eu vou obter a famosa equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Esta sim é a equação que vai aparecer no nosso formulário. Olhem bem para a equação original e olha para ela. Qual é a diferença entre essas duas? Tem a aceleração, né? Tu percebes que se a aceleração for zero, eu fico só com essa parte da fórmula? Tu aceitas que é idêntica a outra? Ou seja, essa fórmula faz tudo o que essa faz e mais um pouco, porque ela também consegue resolver problemas que envolvam. Só que esta aceleração não pode mudar de valor, ela tem que ser constante. Por isso que a gente diz que essa fórmula é para movimento uniformemente variado, ou seja, a aceleração tem que ser uma constante. Se a aceleração não for uma constante, esta fórmula também falha. Se eu tenho uma equação que envolve velocidade com o tempo e tenho uma equação que envolve posição com o tempo, se eu isolar o tempo numa e substituir na outra, vai surgir uma fórmula que não tem tempo. Como é o nome dessa fórmula? Torricelli. Todo o problema de cinemática que tu percebe que está faltando tempo, seria uma boa tentativa tu tentar resolver esse problema através de Torricelli. Então fizemos uma breve revisão da parte principal de cinemática. Revisamos a origem das equações e ficamos então com 3 equações importantes aí para saber operar. Equação horária da posição, que relaciona a posição com o tempo. Equação horária da velocidade, que relaciona a velocidade com o tempo. E equação de Torricelli, que relaciona a distância, as posições e a velocidade sem precisar do tempo. Tens que trabalhar hoje isso aí, se tu ainda não está familiarizado, se tu ainda tem alguma dificuldade maior nessa parte da matéria, seria legal hoje à tarde tu arrumar um tempinho de fazer algumas continhas sobre isso. O paninho, cadê meu paninho? Seria legal também, de repente, eu aproveitar um momento e fazer um exemplo de revisão de lançamento oblíquo, que aí eu já uso aquelas equações, já reviso decomposição de vetor também. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um exemplo de lançamento oblíquo. Enquanto eu pego o paninho, ó, arrisca aí alguma coisa. Ó. Peguei um objeto e arremessei ele com um ângulo de 37 graus horizontal. A velocidade desse objeto é 40 metros por segundo. A gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o seno de 37 é igual a 0,6 e o cosseno de 37 é igual a 0,8, eu quero que calcule a altura máxima, tempo que o objeto fica no ar
e alcance. Essas três perguntas eu faço. Qual é a altura máxima, qual é o tempo que ele fica no ar e qual é o alcance. Certo? Arrisca ali, ó. Não se esqueça que tem que começar decompondo aquele vetor. Certo? Eu vou pegar o paninho ali e já vou resolver para ti. Ao menos pensa, como é que eu resolvo essa questãozinha? Como é que eu resolvo essa questãozinha usando decomposição de vetores e um pouquinho de cinemática?